Salve galera, esse é mais um podcast da Virada e hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho com o professor Jamerson Souza, ele que é doutor em serviço social e é professor adjunto lá na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e também coordenador do grupo de estudos sobre o conservadorismo. E eu chamei aqui hoje, convidei para a gente fazer uma pincelada ou que a gente não vai conseguir esgotar esse tema aqui, mas para conversar um pouquinho sobre o sincretismo no serviço social, ou melhor dizendo, a natureza sincrética do serviço social. E esse é um tema que, né, revela amores e ódios dentro do serviço social, porque é muito difícil essa sua compreensão, a compreensão desse tema. Então, eu chamei o professor aqui hoje para a gente conversar um pouco, para ele expor um pouco melhor sobre essa temática, visto que ele tem alguns textos que tratam do assunto, e ele tem um texto muito bom que me ajudou bastante na graduação, que são 3 notas sobre o sincretismo no serviço social. Então, professor, lhe passa a palavra para que a gente possa iniciar essa conversa sobre esse tema que é tão bom e que também, na natureza, é tão difícil. Pode falar, professor. Então, bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite. Hoje a gente tem como tema o debate sobre o sincretismo e eu separei para nosso bate-papo 5 pontos que eu considero importantes para a compreensão dessa ideia do sincretismo. Esses 5 pontos estão separados da seguinte forma, né? Primeiro, eu vou fazer alguns comentários de contextualização para facilitar uma compreensão mais ampla da questão. Uhum. Vou fazer alguns comentários sobre a estrutura interna dessa tese, né, a arquitetura dela, a montagem expositiva, os argumentos, os fundamentos dessa tese. Vou comentar um pouco sobre os elementos do sincretismo no serviço social. Eu acho que essa é a parte mais, vamos dizer assim, central da conversa. Depois pontuar algumas polêmicas contemporâneas em torno dessa tese, porque ela não passa, vamos dizer assim, de maneira unânime, não é? Ela é ponto Uhum. de algumas polêmicas, divergências, críticas, não é? Interpretações, Sim. apropriações. Então eu vou comentar um pouco sobre isso e depois colocar algumas questões que eu considero que são pontos que podem ser pontos de desenvolvimento. Então a gente pode entender como críticas minhas ao tema, não é? Então, a primeira coisa que eu considero importante é situar a tese do sincretismo no seu momento histórico, né? Ela é apresentada pelo professor Zé Paulo ali no final da década de 1980, e no começo da década de 1990 se torna livro e é publicado. É, eu considero a tese do sincretismo como não é nem que eu considero. A tese do sincretismo ela faz parte de um conjunto expositivo argumentativo do professor Zé Paulo. E eu acredito que ela deve ser situada no âmbito dos fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social. Acredito que situar a tese do sincretismo nos fundamentos é a forma mais apropriada de colocar essa tese no âmbito do debate. Ela, ela vem na esteira dos adensamentos teóricos que começaram com o projeto da intenção de ruptura, que é objeto de debate do próprio professor Zé Paulo, no livro que publicou a segunda parte da tese dele, não é? Ditadura e Serviço Social. Então, é importante tomar a tese do sincretismo nessa articulação com a tese da ditadura e serviço social. Né? Os dois textos fazem parte de uma unidade argumentativa, eu diria. Não é possível extrair o máximo das reflexões de ditadura e serviço social sem passar pela tese do sincretismo. Apesar de que a tese do sincretismo ela é aparentemente menos conhecida ou ela tem menos
consultas do que o debate do texto da ditadura, porque no texto da ditadura tem a problematização do movimento de reconceituação, então é algo que é consultado com muita frequência e às vezes se deixa de lado a ideia do sincretismo, mas eu considero que a gente pode ter mais elementos do movimento de reconceituação se tem uma apropriação mais densa da tese do sincretismo. Então, eu considero que a tese do sincretismo, ali, ela vem na esteira desses adensamentos, que começam com a intenção de ruptura. A tese do sincretismo, eu considero que ela é a que dá o maior adensamento teórico, interpretativo e também adensamento de método, de metodologia, depois do livro da Marilda Yamamoto e do Raul de Carvalho, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Se o Relações Sociais e Serviço Social no Brasil é o ponto de partida, eu diria, não é, da incorporação da matriz marxiana para a interpretação das relações sociais e para a interpretação do significado social da profissão, depois que eu digo meio que cronologicamente, né, a tese do sincretismo é aquela que apresenta os maiores aprofundamentos, desdobramentos, adensamentos, que inclusive não puderam ser contemplados no texto no texto de Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, no texto da Marilda, que é o mais conhecido, inclusive. Então isso. Eu diria que, do ponto de vista histórico, esse texto do Zé Paulo, Capitalismo Monopolista e Serviço Social, ele apresenta ricas lições de método e apresenta uma oportunidade muito interessante de se aproximar da perspectiva teórica lukácsiana para a abordagem dos fundamentos do serviço social. Eu digo isso porque isso às vezes passa despercebido de uma leitura mais apressada, mais ingênua ou mais superficial. É meio que consenso que a linguagem do texto do Zé Paulo não é das mais acessíveis à primeira vista. E esse é um texto que, por conta disso, ele costuma, às vezes, apresentar um nível de dificuldade a mais. Porém, eu acredito que isso seja possível de ser enfrentado na medida em que a gente tenta se acostumar um pouco com a forma expositiva do autor. Eu acho que é importante também a gente se abrir um pouco para essa forma expositiva um pouco diferente do que a gente está meio que acostumado e abraçar a complexidade da forma como ele articulou os argumentos, a linguagem e a exposição. Isso é importante ressaltar porque dentro do campo da tradição marxista existe certa clareza, e o serviço social toca muito nesse ponto, sobre a diferença entre o método de investigação e o método de exposição. Quem conhece um pouco o pensamento marxiano sabe que o Marx tinha, do ponto de vista de método, esse cuidado com a exposição dos argumentos se dá num nível de abstração mais elevado que a própria investigação. Então, como a exposição se dá num nível mais elevado de abstração, se dá também pressupondo certos conhecimentos. Então, a tese do sincretismo ela é difícil, algumas vezes, porque ela exige de quem a lê um esforço intelectual, um esforço de apropriação daquele texto, do que ele apresenta de riqueza de informação, de abertura de horizonte de debate histórico. Então, tudo isso está envolvido nesse esforço. Então, eu convido quem for fazer a leitura do texto do Zé Paulo e se aproximar do debate sincretismo, que se abra um pouco para essa forma de linguagem e não se assuste logo de início, não abandone a tese. Por quê? Porque depois que você consegue vencê-la, se a gente olha para a estrutura do texto, o texto tem mais ou menos 120 páginas, não é um texto grande, mas depois que você vence essas 120 páginas, a compreensão sobre os fundamentos do serviço social se aprofunda bastante.
né? Então eu diria assim, é um texto incontornável. Se a gente parar para pensar, é um texto inclusive referenciado por vários outros autores. Olha, ele é um texto, esse texto é um texto tão denso e profundo que, por exemplo, ele é retomado pela Yolanda Guerra para discutir a instrumentalidade. Ele é retomado pelo Carlos Montanho para discutir a natureza do serviço social. É um texto retomado pela Josiane Soares Santos para discutir a questão da pós-modernidade. Então é um texto que ele é resgatado pelo professor César Maranhão, num ensaio que faz, num livro chamado Cenários, Contradições e Pelejas do Serviço Social Brasileiro. Então, assim, ele é um texto revisitado por muitos autores e isso não é por acaso. Então, nesse sentido, eu considero que é um texto muito importante. Se não, além disso, porque ele coloca o problema da profissionalização, da institucionalização do serviço social de uma forma muito peculiar. Na verdade, eu queria dizer que, assim, para ser mais direto, o problema colocado na tese do sincretismo é similar ao problema colocado pelo texto clássico Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Qual é a questão central? Quais são os sistemas de mediações e contradições que estão envolvidos no processo de institucionalização e profissionalização do serviço social? Quem conhece Marilda Yamamoto sabe que esse é um problema central. E o texto do sincretismo se associa a essa problematização. Mas eu queria dizer que a principal questão envolvida é a forma como esse problema é colocado. E, do mesmo modo que o texto da Marilda, eu estou fazendo essas analogias com o texto da Marilda porque é um texto clássico de apropriação mais ampla e fazer essas analogias pode ajudar. Então, assim, da mesma forma que a Marilda e o Raul de Carvalho no texto Relações Sociais tenta desvendar o processo de relações sociais capitalistas no Brasil, as relações entre as classes sociais, como isso influencia o processo de institucionalização do serviço social, esse é o mesmo problema do professor Zé Paulo. A diferença é que ele procura, na sua reflexão, fazer um mergulho de maiores proporções, de maiores dimensões explicativas desse fenômeno. Tá? Então eu diria, o texto do sincretismo apresenta importantes lições de método, apresenta uma importante aproximação a uma problematização de estilo ontológico. Eu diria para vocês que, em termos de ontologia do ser social, a tese do sincretismo é uma aula de problematização ontológica. Então, quem tem interesse nesse tema pode tomar a tese do sincretismo como um belo exemplar de, entre aspas, entre muitas aspas, tá? De aplicação da reflexão ontológica ou de utilização da reflexão ontológica para pensar um problema de pesquisa. Então, é uma tese que ajuda também nesse sentido e é uma tese que ensina um belíssimo exercício de historicização e contextualização do problema. Então, isso. Então, eu diria, é uma tese muito importante, tem seu contexto histórico, mas se a gente pega, por exemplo, porque a tese foi defendida ali no final dos anos 80, publicada no início dos anos 90, mas o livro Capitalismo, Monopolista e Serviço Social teve muitas edições, não é? Esses textos clássicos de serviço social têm muitas edições, e na edição de 2001, eu queria enfatizar isso, o professor Zé Paulo, ele disse o seguinte, que as teses colocadas no texto, de uma forma geral, ele observa que podem ser
reafirmadas, né? Ele diz, o serviço social só pode, as duas teses principais é a de que o serviço social só pode ser concebido na sociedade burguesa a partir do capitalismo dos monopólios, ponto 1. Essa ideia central, ela está colocada já no texto de Marilda, mas não na especificidade do capitalismo monopolista. Você pode observar que no texto da Marilda tem algumas observações sobre o capitalismo brasileiro, sobre o capitalismo, mas não adensa sobre o capitalismo monopolista. E a segunda tese principal é que o universo ideal do serviço social seria sincrético e de segundo grau. Essa é a segunda tese que ele reafirma como algo possível de ser defendido ainda do ponto de vista da sua atualidade. Então, a gente tem uma observação do próprio autor ressaltando que essas duas ideias centrais têm sua atualidade recolocada no cenário. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de ser destacada. No entanto, ele coloca que o primeiro capítulo necessitaria de uma ampliação em função das novas configurações das classes sociais, do Estado e da própria questão social, que são as categorias mais importantes do argumento do autor. Então, uma coisa que eu queria também destacar, já para ajudar no entendimento, ou para tentar ajudar no entendimento disso, é que o sincretismo não é um conceito. O sincretismo não é algo estático, não é uma qualidade fixa e imutável. Então a gente não vai aprender sobre o sincretismo com definições estáticas. Então, o sincretismo é isso, isso, isso e aquilo. Não é isso. O sincretismo ou a estrutura sincrética do serviço social, tal como está colocado no texto, é um movimento que apresenta tendências históricas. Então, assim, são determinadas características que estão inscritas na própria sociabilidade capitalista, que colocam mediações, que colocam desdobramentos que repercutem sobre a profissão de serviço social, e essas repercussões sobre a profissão é que impõem características e dimensões do sincretismo. Então, a primeira coisa a ser colocada é isso. Mas não é possível entender o sincretismo por si só. Então, inclusive, quando eu vou discutir um pouco sobre isso com quem se dispõe a conversar sobre isso, eu sempre coloco, olha, a gente não deve colocar a tese do sincretismo nesses termos, assim, a tese do sincretismo, como se fosse algo fechado em si mesmo, como se fosse uma ideia que não tivesse dimensões maiores. Então, na verdade, é importante sinalizar nesse sentido que a estrutura sincrética do serviço social precisa ser entendida do ponto de vista das condições históricas, econômicas, culturais e políticas de formação do capitalismo monopolista no Brasil. Então, a gente precisa, nesse sentido, respeitar a própria estruturação que o autor colocou para a tese do sincretismo. Então, veja bem, agora comentando um pouco sobre a estrutura interna, ou a arquitetura, ou a montagem do texto. Nós temos, segundo eu entendo, no texto Capitalismo Monopolista e Serviço Social, 5 categorias centrais. Então, seria interessante tomá-lo a partir dessas 5 categorias, porque elas ajudam no entendimento. Então, a primeira categoria é a categoria do capitalismo monopolista, e ela é importante porque ela demarca mudanças estruturais no modo de produção capitalista. Essas mudanças estruturais vão ser responsáveis por uma nova configuração da sociabilidade burguesa
Isso é uma coisa importante. E essas novas características da sociedade burguesa, que resultam da monopolização do capitalismo, requalificam ou redimensionam contradições do capitalismo. Então, a transição do capitalismo concorrencial, que tinha algumas características específicas. E todo esse debate, só um parêntese, todo esse debate está ancorado nas ideias do Ernest Mandel, nas ideias do Lenin e do Lukács, tá? Então, essas transições do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, essas características elas podem ser melhor adensadas com esses autores. Mas o que a gente tem, e também o próprio Hobsbawm ajuda um pouco nisso, mas o que a gente tem é que o capitalismo concorrencial foi findando o seu ciclo até até final do século XIX, início do século XX. A partir do início do século XX, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial já sendo um pouco meio que um reflexo da monopolização dos mercados e da dinâmica imperialista que o capitalismo monopolista impõe, essa é uma relação importante de ser demarcada. O capitalismo monopolista implica uma dimensão de imperialismo para a geopolítica mundial. Essa mudança do capitalismo para o capitalismo monopolista implica mudanças e refuncionalizações no Estado. Então, o Estado é a segunda categoria central. Então, a primeira categoria, o capitalismo monopolista, a segunda categoria, o Estado. E, dentro do Estado, a influência de posições ideológicas de caráter, ponto 1, conservador, ponto 2, liberal. Tanto a racionalidade liberal do interior do Estado, quanto a ideologia conservadora na estruturação do Estado burguês, vão imprimir uma nova dinâmica política de intervenção do Estado sobre e aí, terceira categoria, questão social. E a questão social aqui, categoria que eu estou colocando no contexto do texto, tá? Não é que a questão social seja uma categoria teórica em si, mas assim, no contexto do texto é uma categoria central e importante. Ponto 1, capitalismo monopolista. Ponto 2, o Estado. Dentro do Estado, as ideologias conservadora e liberal e suas racionalidades. Ponto 3, a questão social. A questão social, desdobrando um pouco ela como elemento central para o sincretismo, nós temos que a questão social se expressa sobre múltiplas formas, múltiplas determinações, múltiplas facetas. Então, para dar um exemplo concreto disso que eu estou dizendo, a questão social se expressa como desemprego, analfabetismo, déficit habitacional, violência urbana, epidemias e uma série de dimensões, de expressões cotidianas. A questão social, ela só é colocada como resultante global das contradições entre capital e trabalho a partir da perspectiva crítico-marxista dialética. As demais perspectivas colocam a questão social ora como desdobramento de disfunções individuais, ora como desdobramento de incompetências dos indivíduos na sua adaptação à sociedade de mercado. Então, de uma forma ou de outra, é tomada como resultado, como individualização de problemas sociais. Todas essas mediações que eu estou colocando sobre o capitalismo monopolista, sobre o Estado, sobre a questão social, vão incidir sobre a quarta categoria, as políticas sociais, e a sua estruturação. Então, eu vou retomar
agora fazendo um pequeno resumo das 4 categorias e como elas, para chegar na quinta e para mostrar como elas se articulam com a estrutura sincrética do serviço social. Então nós temos capitalismo monopolista, mudanças mudanças nas formas de intervenção do capitalismo na reprodução social, onde o capitalismo vai assumir funções tanto econômicas quanto políticas e vai incidir na reprodução da força de trabalho. Ponto 2, o Estado vai assumir, o Estado vai assumir funções econômicas e políticas, dentro dessas funções econômicas e políticas, vai se responsabilizar por garantir estruturas de reprodução da força de trabalho. Essas estruturas de reprodução da força de trabalho incidem sobre as políticas sociais que atuam na questão social. Vejam como essas 4 categorias se articulam, beleza? E nós temos, nesse contexto, o processo de profissionalização e assalariamento do serviço social. Então, nesse sentido, o serviço social, sua profissionalização e assalariamento como quinta categoria central na tese, no livro do Zé Paulo. Então, se vocês forem fazer a leitura do livro do Zé Paulo, eu convido a fazer a leitura a partir dessas 5 categorias, a articulação delas entre si, para facilitar um pouco o entendimento. Por quê? Só lembrando uma coisa que eu esqueci de comentar antes, mas é preciso colocar. O Zé Paulo está produzindo essa tese para interpretar o serviço social no Brasil, dos anos 30 aos anos 60. Então é uma tese sobre a profissionalização. A importância que essa tese assume na contemporaneidade não é a partir do que ela descreve sobre o processo de institucionalização lá nos anos 30, mas aí é quando a questão de método mostra a sua riqueza. A importância dessa tese hoje é porque a forma como ela problematizou os fundamentos da sociedade capitalista naquela época podem ser colocadas para problematizar a sociedade capitalista hoje. Ou, se a gente fosse fazer uma pequena provocação, a gente não está ainda no âmbito do capitalismo monopolista? Estamos. Na verdade, a dinâmica imperialista ela está ainda mais acentuada. A relação geopolítica, por exemplo, estadunidense com os países da América Latina é uma dimensão central do cenário contemporâneo e mostra que a influência do capitalismo monopolista está reatualizada, reforçada e adensada. Então, são as mesmas determinações que lá no começo do capitalismo monopolista que estão colocadas agora, não, tem novas, mas o fundamento permanece. A questão social, tal como ela se apresentava nos anos 30, ela continua se apresentando? Bem, me parece que sim, ela continua se apresentando sobre múltiplas expressões, múltiplos problemas, várias formas de apresentação, uma complexidade que não pode ser enfrentada por intermédio de mecanismos paliativos, focalistas, não é? ou que decorrem da racionalidade neoliberal. Então a questão social continua apresentando as mesmas dimensões, expressões? Bem, creio que sim. Tem novas questões? Tem, mas no fundamento permanece. As políticas sociais permanecem focalizadas, setorizadas, tratando alguns problemas públicos, estruturais, como se fossem problemas individuais? Penso que sim. Sobretudo nessa conjuntura de retração das políticas sociais. Então, veja, quando a gente fala de sincretismo, a gente não pode olhar somente para dentro da profissão. O sincretismo não é um problema umbilical.
não é um problema que a profissão apresenta. É uma relação que resulta da configuração da sociedade capitalista, de suas contradições entre as classes sociais e as repercussões disso para a profissão. Porque a profissão vai, de alguma maneira, se relacionar diretamente com essas mediações. Diretamente, que eu digo, no seu exercício profissional, no âmbito da produção de conhecimento e no âmbito da organização política da categoria dos assistentes sociais. Então, são essas dimensões, tá? Então, entrando um pouco para a questão da estrutura interna do texto, a gente tem que o professor Zé Paulo estabelece 3 principais dimensões que caracterizam a estrutura sincrética do serviço social. Algumas eu já mencionei aqui, outras eu vou voltar a destacar. Então, elementos do sincretismo ou fundamentos históricos que compõem os fundamentos da profissão de serviço social. 3 pontos. Ponto 1. Múltiplas expressões da questão social, ou seja, a questão social se apresentando como uma realidade multifacetária. E essa realidade multifacetária, veja que coisa interessante, ao mesmo tempo que ela apresenta problemas sociais imediatos, ela esconde problemas mais profundos. Então, somente para dar um exemplo assim, chega um usuário com Covid-19 para ser atendido numa UPA, e nessa UPA, para ter o atendimento do Covid-19, a assistente social o recebe, faz uma ficha, um questionário, um questionário para recepção daquele usuário na UPA e descobre, por exemplo, que aquele usuário está em situação de rua. Não tem onde morar. Então, veja, uma questão que é de saúde que se associa a uma questão que é social. Então, a questão só que na UPA a assistente social não tem condição, por exemplo, de viabilizar acesso à moradia. Ela só tem condição de atender a questão do Covid e, por exemplo, encaminhar a questão do auxílio emergencial. Então, a própria estrutura do serviço impede um atendimento global das demandas do usuário. Impõe o próprio serviço, a questão institucional, impõe um tipo de atendimento. E isso não é próprio do serviço social como profissão. Isso é próprio da estrutura das políticas, porque o mesmo pode ser dito de outras dimensões. O mesmo pode ser dito de um CRAS, o mesmo pode ser dito de qualquer hospital, o mesmo pode ser dito na Previdência, o mesmo pode ser dito no sócio jurídico. Então, essa forma de estruturação das políticas sociais e dos serviços sociais nas políticas e nas instituições que segmentam, compartimentam a atuação. Nós temos um segundo elemento. Então, primeiro elemento, múltiplas expressões da questão social. Segundo elemento, o cotidiano como limite da atuação da profissão. O professor Zé Paulo destaca esse universo do cotidiano. Por quê? Porque a atuação do serviço social, ainda que dotada de profunda competência técnico-operativa, ainda que munida de um referencial ético-político robusto, consistente, a sua atuação, no limite, se dá no universo do cotidiano. Por quê? Porque o universo do cotidiano é a forma da reprodução imediata da sociedade burguesa e a atuação profissional não consegue ir além desse limite, que é um limite reprodutivo. Para voltar no exemplo do atendimento da UPA da Covid. A pessoa, o usuário chega para ter o atendimento do Covid, passa pelo serviço e volta para seu universo de dia a dia, seu universo de cotidiano. Então, assim, o serviço social não consegue, vamos dizer assim, para usar uma palavra mais direta, não consegue solucionar a questão social. Consegue atuar de maneira ali limitada, muitas vezes, e circunscrita ao nível institucional. E isso está limitado ao nível do cotidiano.
E um terceiro elemento que é importante também é a manipulação de variáveis empíricas. Esse termo que o professor Zé Paulo usa é um termo que caracteriza um elemento muito importante, que significa também a legitimação do serviço social na própria sociedade burguesa. Por quê? Porque se espera que a profissão de serviço social ela atue de maneira que possa apresentar resultados de sua intervenção, de maneira que isso possa ser quantificado, de maneira que isso possa ser mensurado. E quantificação e mensuração são elementos típicos da burocratização do Estado e das políticas, e da própria manipulação. Então, se espera essa mensuração e essa quantificação, se espera que o serviço social possa apresentar resultados. E isso é uma dinâmica institucional. Uma profissão que não apresenta resultados pode ter a sua legitimidade e o seu reconhecimento fragilizado. Então, no afã ou na necessidade de apresentar resultados, de apresentar uma quantificação que mostre a competência e a eficácia da profissão, muitas vezes há uma pressão por uma atuação superficial, acrítica, reiterativa. Muitas vezes se dá uma pressão para que a prática, o exercício do serviço social se dê exclusivamente como resposta a essas demandas institucionais. E na medida em que se dá como respostas a demandas institucionais, o serviço social tende a ser atravessado por uma contradição na contemporaneidade. Qual é essa contradição? De um lado, se atua exclusivamente dando respostas às demandas institucionais, recebe um reforço positivo da instituição. Ou seja, olha, o serviço social aqui atua muito bem, atende X famílias, atendia X famílias no mês passado, esse mês aumentou o número de atendimentos, esse mês aumentou o número de encaminhamentos, aumentou o número de serviços, aumentou. Então, assim, essa relação institucional tende a ser reforçada positivamente. Porque, do ponto de vista do gestor, e normalmente esse gestor está articulado a uma visão burguesa, capitalista, os resultados indicam eficiência e eficácia. Então, isso de um lado. De outro lado, essa atuação, se ficar circunscrita a essas demandas institucionais, tende a ser uma atuação sincrética. Sincrética por quê? Porque não questiona os fundamentos da sua atuação, não problematiza e não reflete. Então, desse ponto de vista, a gente tem a fragilização do projeto ético-político. Então, veja que, tal como as outras dimensões do serviço social também são contraditórias, essa também é contraditória, essa dimensão da estrutura sincrética. Porque no exercício profissional, a gente tem uma pressão por resultados que empurra para uma prática acrítica, sincrética e conservadora, e nesse sentido reiterativa. E de outro lado, a gente tem o projeto ético-político impulsionando o serviço social a uma atuação crítica, propositiva, reflexiva, que problematize, que pense, que questione, que proponha novos encaminhamentos, que eventualmente transforme a sua prática em objeto de pesquisa. Está aí a tese da professora Yolanda, por exemplo, insistindo na dimensão investigativa do serviço social. Não é? Então veja que há, e aí eu repito, como outras dimensões contraditórias, essa questão da manipulação das variáveis empíricas. Então veja, o sincretismo ele é meio que o resultado dessas três dimensões atuando como objetividade da sociedade capitalista. Vou repetir as três dimensões. A questão social se expressando sob múltiplas expressões, ponto 1. Ponto 2, o desenho institucional de atuação sobre a questão social modelado por instituições que colocam o cotidiano como horizonte.
e a reprodução nesse sentido. E ponto 3, uma pressão por manipulação de variáveis empíricas. Aí eu te pergunto, tudo isso são problemas do serviço social exclusivamente? Não. É um modelo, é uma arquitetura institucional da sociedade burguesa e capitalista. Agora, tem relações e dimensões com o serviço social? Tem. Por quê? Porque se o serviço social, ponto 1, adere a uma perspectiva crítico-dialética, a tendência é que haja uma problematização dessa prática sincrética, ou pelo menos uma negação, ou pelo menos um distanciamento, ou pelo menos um tensionamento. O assistente social que adere ao projeto ético-político e tem uma perspectiva crítica não vai aceitar a mera atuação, a crítica conservadora, vai se distanciar. E nesse sentido, novamente, como todas as dimensões são contraditórias, vai criar pontos de tensionamento com a expectativa da instituição, que só quer uma atuação que dê resultados, eficiência e eficácia. Percebe? Então, nesse sentido, a estrutura sincrética do serviço social é uma estrutura que é da profissão, mas que é da profissão na sua relação com o desenho da sociedade burguesa. Eu quero enfatizar isso para que a gente tenha clareza dessa abordagem, para desmistificar um pouco essa questão. Agora, um ponto importante no estudo dessa tese é a relação do sincretismo com o ecletismo. Eu queria destacar esse ponto, porque esse é um ponto importante. Porque esse ponto, inclusive, toca também na questão do pluralismo e na diferença entre pluralismo, ecletismo e sincretismo. Então, os elementos que eu tenho destacado até agora são os elementos que compõem o sincretismo de uma forma geral na sociedade e na prática profissional. Mas há um desdobramento do ponto de vista da produção de conhecimento, ou do ponto de vista da busca por conhecimentos, ou da busca por respostas científicas a essa prática profissional. Então, veja, assumindo que o sincretismo é uma dimensão real, viva, atuante, se há uma, eu não diria que se há uma aderência, mas eu diria se não há uma ruptura com uma prática sincrética, se há uma aderência, ainda que inconsciente, a essa prática sincrética, existe uma tendência de se colocar uma determinada forma específica de se relacionar com as teorias. E essa específica forma de se relacionar com as teorias é uma forma também problemática, no seguinte sentido. A prática sincrética, nesses termos que nós estamos conversando até agora, ela tende a ser uma prática fragmentada, fragmentária, superficial e aparente. Nesse sentido, há uma tendência de que os fundamentos teóricos que possam oferecer subsídios explicativos, tanto para a sociedade com a qual se trabalha, quanto para a profissão de serviço social como profissão, a busca por essas teorias, por esses elementos explicativos da prática e da sociedade, vão ser selecionadas a partir da sua capacidade de dar legitimidade ou fundamento científico à prática. Então, nesse sentido, o que se busca é uma relação, e aí tem a ver com a relação teoria e prática. A relação aqui é de busca por fundamentos explicativos que sirvam, ênfase para o que sirvam. Por quê? Porque é uma busca instrumental para uma prática que já está colocada. Nesse sentido, é uma aproximação problemática, enviesada e, eu diria, frágil. Uma aproximação e uma apropriação frágil das perspectivas teóricas. Por quê? Porque só se busca nelas aquilo que possa servir para uma prática já em andamento. Então você busca teorias que legitimem sua prática. Você não busca teorias que possam eventualmente problematizar a sua prática ou problematizar a instituição. Então,
do ponto de vista da estrutura sincrética, esse tipo de busca por fundamentos teóricos que expliquem práticas em andamento é uma busca instrumental. E essa busca instrumental, por ser instrumental, é a crítica. Porque ela não vai se interessar pelos fundamentos últimos ou ontológicos ou pelos desdobramentos políticos daquela teoria. Ela só vai se interessar pela teoria na medida em que a teoria sirva para explicar aquele fragmento da prática na qual a instituição trabalha. Então, essa é uma relação extremamente problemática e ela tem a ver com o ecletismo. E é justamente ela que vai colocar essa dimensão do ecletismo. Por quê? Porque se você vai nas teorias em busca de fragmentos que justifiquem e legitimem sua prática, isso significa dizer que as diferentes práticas e os diferentes espaços socioocupacionais vão buscar diferentes teorias. E se busca diferentes teorias sem algo que dê uma visão mais profunda sobre as teorias, as ideologias, e se você não se preocupa com os fundamentos políticos e com os desdobramentos políticos e com os fundamentos ideológicos das teorias, você tem uma incorporação fragmentária, parcial e superficial das teorias. E daí vem a ideia de que o ecletismo é acrítico. Por que o ecletismo é acrítico? Porque ele é superficial. Por que ele é superficial? Porque ele responde a demandas da prática. Então você tem um conjunto de conhecimentos apropriados de maneira fragmentária e instrumental. E isso compõe a relação sincretismo e ecletismo. Quando você tem o projeto ético-político e a visão dialética e a perspectiva de totalidade, você tende a se afastar desse ecletismo e a se apropriar de uma teoria explicativa mais profunda, mais densa, mais ontológica, preocupada com as contradições, com as lutas de classes, né, e com a reprodução do capital. Esses elementos, em conjunto, vão oferecer subsídios para um entendimento sobre o desenvolvimento capitalista, sobre a produção da questão social e sobre o significado social das profissões e da profissão de serviço social em particular. Então, a perspectiva dialética, ela é, eu diria, uma dinamite para o ecletismo. Agora, ela não impõe uma verdade absoluta, religiosa ou dogmática. Ela percebe, a perspectiva dialética, que existem outras explicações para a vida social, com diferentes vinculações e interesses de classe, e essas outras teorias, inclusive, podem ser explicadas no seu vir a ser. Essa convivência de uma perspectiva crítico-dialética que observa os processos de reprodução de reprodução social da sociedade capitalista e explica a emergência de outras explicações, é uma relação, essa sim, pluralista e democrática. Por quê? Porque ela percebe a necessidade de aprofundamento, as contradições que envolvem a elaboração de perspectivas teóricas diferentes. Ela não impõe uma verdade, mas ela coloca um referencial explicativo de totalidade. Então, assim, ninguém é obrigado a ser marxista, ou a ser socialista, ou a ser crítico dialético, né? Por outro lado, há uma explicação sobre, por exemplo, a visão liberal, a visão conservadora, a visão pós-moderna, né? As teorias que resultam do funcionalismo. Então, esse conjunto, essa perspectiva diz respeito ao seguinte: há uma convivência crítica subordinada a uma direção hegemônica que se construiu historicamente. Então, essa é uma convivência pluralista, porque ela convive sob uma direção, nem criminaliza outras perspectivas e nem é algo punitivo, mas é algo crítico. É algo crítico.
E nesse sentido de crítica, porque vai às raízes dos problemas. Não é? Nesse sentido é radical. Nesse sentido é radical. De ir às raízes. Mas é uma superação de uma visão eclética, porque ela não é instrumental. A perspectiva dialética não se coloca como uma resposta imediata às demandas fragmentadas de uma prática profissional institucional. A perspectiva dialética é uma explicação muito mais abrangente da vida social. E é por isso que, se não aprofundada, se não adensada, cria uma espécie de curto-circuito e cria uma espécie de dicotomia aparente entre teoria e prática. Porque, veja, do ponto de vista de uma prática sincrética, como a dialética não oferece respostas instrumentais, na aparência o profissional tende a pensar assim: a teoria não serve. Por que a teoria não serve? Porque não serve para me instrumentalizar. Mas essa é uma visão dicotômica que resulta dessas dimensões que eu estou conversando agora, que resulta de uma visão superficial. E já ela própria influenciada pelo sincretismo e pela expectativa sincrética, conservadora e positivista de que a teoria sirva de instrumento para a prática. Quando a perspectiva dialética não serve de instrumento, a perspectiva dialética serve de elemento crítico de interpretação e atuação das classes sociais no processo de reprodução capitalista e para o entendimento do significado social e político das profissões, e depois disso sirva como proposição para, vamos dizer, adensamentos para uma prática profissional crítica e propositiva nos limites claros da atuação institucional. Porque também ninguém vai aderir ao messianismo de achar que a dialética vai oferecer aí uma ferramenta revolucionária para uma prática profissional emancipatória, da emancipação humana, etc. Tá? Então, assim, esses elementos ajudam a situar o serviço social na divisão sociotécnica do trabalho, as demandas institucionais da sociedade capitalista, não é? As contradições que isso significa para o projeto ético-político, para uma visão crítica de totalidade e dialética, e para que a gente entenda as ofensivas conservadoras também no campo da própria produção de conhecimento. Porque, veja bem, isso que eu estou conversando com você até agora tem relação com a prática, tem relação com a busca por conhecimentos que resultam de um tipo de prática sincrética, que é a relação ecletismo-sincretismo. Mas, do ponto de vista da academia e das universidades, a gente tem uma força enorme da perspectiva conservadora, liberal e pós-moderna nos últimos anos. Todas elas oferecendo, ou capazes de oferecer, respostas instrumentais, ecléticas e que sirvam como subsídios para a prática sincrética. Então, veja os elementos de contradição aqui. Uma prática que já tende a ser sincrética por conta das dimensões que a gente colocou. O projeto ético-político e a dialética oferecem aqui um elemento de tensionamento, mas começam a ganhar força e a surgir no cenário acadêmico e intelectual com muita força a pós-modernidade, um renascimento do pensamento liberal e um renascimento do pensamento conservador. Todos esses últimos aqui oferecem tipos de respostas que se associam ou podem contribuir com as demandas da prática sincrética. Então, o que é que acontece? Elas tendem a ser atrativas para uma prática que seja sincrética. Porque o elemento dialético do projeto ético-político aqui é uma ruptura. Então, você tem o seguinte: o serviço social não voltou às suas origens conservadoras de origem, de berço. Não é mais a doutrina social da igreja, não é mais o funcionalismo do Durkheim, não é mais o positivismo dos anos 30, 40. Porém, agora aparece um cenário ideológico e teórico conservador, liberal, pós-moderno, que
oferece um atrativo e um conjunto que serve como, vamos dizer, corda e caneca aqui para uma prática sincrética. Aí é que está a questão da possível atualização da tese do sincretismo. Ou seja, a pergunta que tem que ser feita é: será que o sincretismo é uma tese que foi superada? Ou será que é uma tese que tende a ser reatualizada e redimensionada na sociedade contemporânea? E será que o sincretismo não é uma tese tão importante quanto a tese da Marilda e do assalariamento? Eu acredito que sim, entende? Agora, algumas críticas. É, algumas críticas para possíveis críticas para atualizar o debate sobre o sincretismo. O texto do Zé Paulo trabalha num nível de abstração e generalização muito altos. Então, algo que a gente sente falta, ou que a gente poderia argumentar pela necessidade de uma atualização, é que, por exemplo, se trabalhasse com mais afinco a trajetória da sociedade brasileira, especificamente, os seus descompassos regionais, porque o desenvolvimento do capitalismo brasileiro no Nordeste tem um tipo de ritmo, com um tipo de relação de classes, de questão social específicos em relação ao Sudeste. Essa relação desigual. Há também a necessidade, por exemplo, de abordar um pouco mais particularidades do serviço social específicas. Por exemplo, como se dá essa questão no âmbito das organizações políticas da categoria, no âmbito da produção de conhecimento. Então, enfocar com mais ênfase essas dimensões particulares é algo que pode ajudar a fazer avançar a tese do sincretismo. Tá? Então, é óbvio que a tese avança muito mais do que isso. Eu escrevi um outro texto, depois desse texto do Três Notas sobre o Sincretismo que você citou, que saiu na Serviço Social e Sociedade, acho que foi em 2014, eu acho. Eu escrevi uma nova versão para ele, problematizando novamente essas questões, colocando outros pontos. No livro, que é uma coletânea da Beth e da Ângela, Cenários, Contradições e Peleias do Serviço Social Brasileiro. E eu escrevi o texto chamado Sincretismo no Serviço Social, uma abordagem ontológica, em que eu coloco novamente essas questões. O César escreveu um texto chamado Uma Peleja Teórica e Histórica, Serviço Social, Sincretismo e Conservadorismo, no mesmo volume, também pode ser procurado. O professor Zé Paulo toca em outras questões ainda. A professora Marilda escreveu uma crítica à tese do sincretismo no livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche. Essa crítica eu acho que ela deve ser consultada, porque eu acho que ela coloca alguns elementos importantes, embora não concorde muito com ela, mas ela faz uma crítica, sobretudo, a uma possível visão unilateral do Zé Paulo, no momento em que, para a Marilda, o Zé Paulo exagerou na ênfase do exercício e da prática profissional e deixou de considerar outros elementos que ela considera importantes. Então, para a conversa de hoje, Antônio, eu tinha separado essas anotações, esses destaques e esses elementos para estimular, ajudar e convidar os seus ouvintes a uma aproximação mais calma, mais dedicada e mais concentrada a essa tese, mas porque eu acho que é uma tese que oferece ricos elementos de reflexão para o serviço social. Tá? Então é mais ou menos isso que eu queria para conversar contigo hoje. Te agradeço o convite, tá? E a gente segue para possíveis outros diálogos. Nossa, eu que agradeço pela participação. Foi muito boa assim essa explicação. Acredito que vai tirar a dúvida de muita gente, principalmente de gente que eu até conheço também, que a gente estava debatendo essa semana, para poder fazer aqui o programa e tal. Eu tava falando com os amigos
E eles realmente relatam muita dificuldade de entender essa tese do sincretismo, exatamente pelo que tu começou falando, sobre essa ampliação e essa fundamentação tão grande que Zé Paulo traz, e de uma maneira tão não abstrata, né, mas ele traz com a abstração e com tanta categoria, traz esse debate do Lukács, que realmente é um debate difícil de se entender. Você vai pegar o texto, os textos do Lukács, os mais básicos são difíceis de entender, e todo esse aprofundamento na categoria da ontologia também, que é, se você não tiver um aprofundamento teórico sobre o que é ontologia, você não vai conseguir entender. Mas eu acho assim, foi excelente a exposição, porque realmente para entender o que é o sincretismo, você tem que se apropriar de todo o contexto, da contextualização sócio-histórica, do que é o capitalismo monopolista para o serviço social, a importância desse momento para a elevação da profissão enquanto profissão assalariada, como a Yamamoto traz, né, junto com o Raul. E até no livro do Manrique também, que ele vai trazendo essa aproximação, que eu até comentei no outro episódio sobre isso também, que é exatamente sobre as protoformas de serviço social que a Marilda traz, e também depois sobre a institucionalização do serviço social já nos anos 40. E isso me chama também a atenção, que eu estava comentando com uma amiga, sobre essa última parte que falasse da, do foco no serviço social mais geral do Brasil e também mundial que Zé Paulo traz, sem se aprofundar tanto nas particularidades do Nordeste, que é uma coisa que a gente tem pouco no debate sobre serviço social, como se deu o desenvolvimento do serviço social aqui em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, que a gente tem pouquíssimo material sobre isso. Isso. É inclusive uma ideia que está surgindo aqui, a gente fazer um especial sobre o serviço social aqui em Pernambuco, sobre esses 80 anos da categoria aqui. O professor Adilson, aqui da Universidade Federal, ele tem essas pesquisas sobre o serviço social em Pernambuco. Vale a pena também. Quem quiser, eu vou deixar o material depois para consulta. E aí, deixa eu ver outras coisas aqui importantes de pontuar. Também essas 5 categorias. A categoria do Estado monopolista, o capitalismo monopolista, a questão social, que vai ser multifacetada, as políticas sociais, que também vão ser multifacetadas para dar resposta a essa visão multifacetada da questão social, que vai ter essa função econômica e política, como citasse, e o assalariamento da profissão, porque a gente vai se distanciar um pouco daquela vertente de caridade, caritativa, só que com aprofundamento por dentro do Estado e respondendo às questões colocadas pelo Estado e pela classe dominante, vai-se adensando aqui no Brasil. Né? E esse confronto entre a prática sincrética e essa aproximação do serviço social no seu horizonte do projeto ético político também é muito interessante, porque é uma coisa que dá também lastro para a pesquisa e para se aprofundar, como essas complicações das categorias representativas, que eu realmente ainda não tinha parado para pensar profundamente sobre isso em relação à prática sincrética. E para mim também foi excelente essa distinção entre ecletismo e pluralismo, que tem até uma fala do Zé Paulo, não é uma fala, é um texto dele no livro, se eu não estou lembrado de que se é de Mota ou se é de... Mas é um livro da capa vermelha, que eu esqueci agora o nome, que é de formação profissional, que o Zé Paulo ele vem trazendo que o pluralismo ele não é uma abertura a qualquer coisa, a qualquer tese, mas é uma abertura para assim, saber que tem outras teses, tem outros encaminhamentos, mas eles serão orientados pelo nosso horizonte ético-político, pelo horizonte crítico e dialético. Então, e essa também questão do pluralismo como resposta, não como resposta, no pluralismo, no ecletismo, como resposta a essa prática, a crítica, é também muito aquilo que você citou também, que a Yolanda Guerra vai trazer, que é essa ideia de que da prática a teoria é outra. Então a gente vai ter que procurar uma resposta para essa prática indiferenciada. Né? E outra questão também, que você até cita no seu texto, das 3 notas, que é a contrarreforma universitária e a privatização da educação, como uma forma de adensamento desse ecletismo e dessa prática sincrética, que eu acho que se pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso, seria massa para fechar assim, e aí depois pode fazer as considerações finais. Só esse toque assim que eu achei faltando sobre essa questão da privatização da educação, o EAD e por aí vai. Coisa que o Serviço Social também já vem debatendo ultimamente. Vem, a mediação que eu acho que é mais importante
nesse ponto é a questão da mercantilização, que é também algo que está num contexto mais geral, né? de, de, de mercantilização do ensino superior. E essa mercantilização, ela vem, no meu entender, obedecendo um pouco a uma lógica de reposicionamento do Brasil no âmbito da divisão internacional do mercado e do trabalho. Então, assim, o que a gente tem é uma, não somente, de um lado, uma pavimentação para a facilitação de um nicho de mercado a ser explorado por empresas nacionais e estadunidenses, porque tem algumas empresas monopolistas de largo alcance e espectro, cujos centros difusores de ideologia vêm dos Estados Unidos, vêm do capitalismo norte-americano, mas também empresas brasileiras interessadas em oferecer o serviço, mercadoria, educação. Então, de um lado, você tem uma associação entre interesses capitalistas internacionais, e nesse sentido monopolistas, e interesses capitalistas nacionais. Né? Há, por exemplo, agora um debate sobre a. Deixa eu ver se eu posso. Não sei se eu posso dizer assim, mas a chilenização do ensino superior brasileiro. Quer dizer, transformar o ensino superior brasileiro numa espécie de reprodução da experiência do Chile, que é a inteira e completa privatização do ensino. Né? O serviço social já se depara com isso, já tem um tempo, não é algo novo. Já percebe e critica e aponta a incompatibilidade da formação profissional com a forma a forma EAD, do ensino à distância, as implicações disso para um empobrecimento, para um aligeiramento, e aí se coloca um flanco aberto para a reatualização do sincretismo e do ecletismo, elementos problemáticos do serviço social nos anos 30 aos anos 60. Então, assim, esses são problemas adicionais. Não é? Esses são problemas que se colocam como nós, como gargalos, eu diria. Que colocam tendências regressivas, eu também diria. E que também colocam dificuldades para o avanço do projeto ético-político, eu diria. Né? Então, assim, nesse conjunto, eu acho que o que pode servir como grande lição para a gente nessa reflexão como um todo é a importância de elevar a reflexão ao nível da totalidade, para que a gente não enfoque problemas como se fossem endógenos, não se desespere porque a gente não consegue compreender alguns problemas específicos e tente sempre relativizar esses problemas específicos com a demanda mais geral da reprodução capitalista. Isso ajuda bastante no entendimento de algumas questões contemporâneas. Né? Isso sem falar note que a gente nem tocou aqui na conjuntura brasileira bolsonarista. Eu acho que a gente pode até fazer um debate sobre isso específico depois, porque esse foi um campo de estudo que eu cheguei depois dos estudos sobre o sincretismo. Eu comecei meu doutorado muito interessado nessa tese do sincretismo. Eu coloquei isso como projeto de pesquisa. Eu entrei no doutorado para estudar esses elementos, mas depois eu fui me aproximando de uma crítica mais abrangente e percebendo que o horizonte conservador apresentava problemas ainda mais profundos, né? E esses problemas se explicitaram de forma mais abrangente agora nessa conjuntura bolsonarista pós-golpe de 2016. Isso também é um tema que eu acho que a gente pode conversar num outro momento. Então agradeço demais o convite, Antônio. Tá? Acho que o debate fraterno, um debate aqui, esse sim plural, mas não eclético. Né? Então agradeço muito, mando um salve aí para seus ouvintes e deixo aqui aberto para novas conversas. Eu que agradeço, professor. Agradeço pela disponibilidade, por topar aqui vir fazer
essa fala, né, sobre esse tema da estrutura sincrética do serviço social, que é um tema tão importante para a gente assimilar e para a gente pensar dentro do serviço social brasileiro. Ah, e agradeço também pela gentileza com que aceitou o convite. Para fazer só o adendo, o texto que eu citei, né, na outra fala, é o texto que está lá no livro Serviço Social e Saúde, Formação e Trabalho Profissional, onde Zé Paulo vai falar um pouquinho sobre essa questão do horizonte, né, plural dentro do projeto ético político, e de como se dá esse pluralismo, e, enfim, é um texto bem interessante para quem quiser, fica a dica aí para procurar e ler um pouquinho mais para se aprofundar nesse tema. Me fechando por aqui, né, mais uma vez agradecendo a presença do professor. Esse é o nosso terceiro episódio. Em breve vem o quarto aí, falando um pouquinho sobre desenvolvimento de serviço social nos anos 50. Aguarda, curte lá a página do serviço, a página do Instagram aqui do podcast, podcast da virada, procura lá, compartilha, curte, manda pra galera aí que você conhecer. Enfim, esse é mais um podcast da virada. Ficamos por aqui, até a próxima, valeu.